Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver a questão 167 do Caderno Rosa do Enem de 2020. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura planejada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto planeja um pergolado com vãos de 30 cm de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de... Então, o que a gente está querendo encontrar é essa altura aqui, ok? Então, eu vou desenhar aqui duas dessas vigas. Eu sei que a distância de uma a outra é 30 centímetros. Se eu for analisar o que acontece ao meio-dia, né, que é quando o Sol está, digamos assim, bem no centro, bem acima da nossa cabeça, ele vai estar bem aqui, os raios solares vão fazer esse movimento aqui, ok? Para baixo. Então, eles vão estar passando por todo esse espaço aqui embaixo. Então, digamos assim, que ao meio-dia, os raios solares passam pelos 30 centímetros de distância entre as duas vigas, ok? A gente vai interpretar dessa forma. O que a questão está pedindo? A gente está querendo que passe somente a metade. Então, se ao meio-dia passa por 30 centímetros, a metade vai ser 15, ok? 15 centímetros. E a gente pode interpretar como se o Sol estivesse mais ou menos bem aqui, ok? Que se a gente for interpretar os raios solares dessa forma, ele vai estar passando aqui pela metade, né, dos 30 centímetros, que no caso vão ser 15 centímetros, e os outros 15 centímetros a gente não vai ter a presença dos raios solares, até porque eles vão estar passando aqui por cima da viga. Ok? Então a gente vai interpretar dessa forma. Agora, o que seria essa posição a pino? Essa posição a pino a gente vai interpretar da seguinte maneira. Se eu tenho um eixo aqui vertical, esse ângulo a pino vai ser o ângulo em que os raios solares passam por esse eixo vertical. Então, no caso, esse ângulo que a gente está trabalhando vai ser esse aqui em cima. 30 graus. Bora dar uma olhada aqui. Eu sei que esse raio vai estar passando por aqui e eu vou colocar esse eixo vertical bem aqui. Logo, aqui eu vou ter uma medida de 30 graus. Então, vou só colocar aqui um pouco maior, 30 graus. Como esse ângulo aqui é oposto pelo vértice, aqui também vai valer 30 graus. Então, a gente vai trabalhar exatamente com esse triângulo aqui. Eu vou desenhar ele aqui embaixo. Eu tenho um triângulo retângulo, em que eu conheço um ângulo, 30 graus. Eu conheço um lado, que no caso é um cateto, que vale 15 centímetros. E eu estou querendo encontrar outro cateto, que no caso aqui é a altura. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o cateto oposto a esse ângulo e eu tenho o cateto adjacente a esse ângulo. Logo, eu posso encontrar esse valor aqui pela tangente desse ângulo aqui, que no caso é a tangente de 30 graus. Então, eu tenho que a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 15, dividido por x. A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Isso daqui vai ser igual a 15 sobre x. Logo, eu já posso encontrar o x aqui. Que x vai valer 3 vezes 15 dividido por raiz de 3. Como eu tenho raiz de 3 aqui embaixo, né, eu posso racionalizar isso aqui, multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 3, raiz quadrada de 3, e eu vou ficar com x igual a 15
raiz de 3. Essa daqui é a altura desejada, que a gente comentou aqui no início. Agora eu quero saber qual é a aproximação de 15 raiz de 3 para eu encontrar a alternativa correta. Existem dois modos da gente fazer isso aqui. Na verdade, eu vou apresentar dois modos. O primeiro é o seguinte, ó. Bora dar uma olhada nisso aqui. Eu sei que 1 é menor do que 3, que é menor do que 4. Se eu tirar a raiz quadrada desses números aqui, eu vou continuar com o sentido, com os sentidos das desigualdades aqui. No caso, eu não vou alterar, tá? Se eu tirar a raiz quadrada, não altera o sentido aqui da desigualdade. Então, tirando a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 4, eu vou continuar com esses sinais das desigualdades. Então, a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 3 eu vou deixar, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 4, 2. Então, multiplicando isso aqui por 15, eu vou ter que 15 é menor do que 15 raiz de 3, que é menor do que 30. Então, 15 raiz de 3 é um número que está entre 15 e 30. E a alternativa que se encaixa nessa condição é essa aqui, alternativa C. 26 é um número que está entre 15 e 30. Outra forma da gente encontrar isso aqui é analisando a aproximação de raiz quadrada de 3. Então, 15 vezes raiz de 3 é mais ou menos 15 vezes a aproximação de raiz de 3, que é 1,73. 15 vezes 1,73 é igual a 25,95, que é um valor aproximado de 26.